O cara olha assim pro meu negócio, cara, eu acho que vale tanto, entendeu? Eu acho que esse processo aqui é mais ou menos isso daqui, eu aceito vender isso daqui. De repente, se ele é bem assessorado, ele consegue fazer um negócio muito melhor pra ele. Então esse que é o ponto, apresentar uma empresa todo mundo apresenta, mas montar uma apresentação, montar um storytelling, convence o comprador a investir naquela empresa, esse é o desafio. O governo vai ter mais dinheiro, aí com o governo tendo mais dinheiro, ele vai gastar mais, e aí gastando mais em inflação. Toda empresa, ela tem 3 caminhos. Ou ela vai ter a sucessão, o pai passar pro filho, passar para outro familiar, etc. Ou ele vai fechar e quebrar, ou ele vai ser vendido. Não tem outro caminho. Será que eu tô no tempo certo de vender a minha empresa? Quando é a hora certa de eu dar start a um processo desse? Pô, hoje em dia, se você, com a sua empresa, tira líquido menos do que 1%, por que você vai tomar todo o risco fiscal, trabalhista da operação para tirar menos do que o tesouro tá te pagando ali sem risco algum, entre aspas? Tem aquele sentimento assim, poxa, isso não é pra mim, isso daqui não funciona pra mim. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Via Contactos Podcast, lugar onde nós falamos sobre empreendedorismo, gestão e tudo aquilo que cerca quem constrói Brasil de verdade aqui, que é você, empreendedor brasileiro. E, como de costume, eu sempre gosto de trazer conteúdos de altíssima relevância aqui para o Via Contactos Podcast. E hoje talvez é um assunto um pouco peculiar, que poucos empreendedores ainda falam desse assunto de forma mais aberta, assim, que são fusões e aquisições de empresas, ou M&A, para uma terminologia um pouco mais sofisticada, vamos dizer assim. E no episódio de hoje, eu tenho a honra de receber aqui Leonardo Érico, da boutique de M&A da Campanha Boutique de M&A, a língua dá uma travada aqui. Campanha Boutique de M&A. Desde já eu quero agradecer a presença de vocês aqui, o tempo de vocês aqui. É um conteúdo riquíssimo pro empreendedor, pra nossa audiência. É um dos episódios que eu queria gravar aqui, porque, cara, esse conteúdo aqui vai ser muito bacana. Então, pra você que tá aí, fica até o final, que tem ouro aqui hoje. Mas, antes de mais nada, quero pedir primeiro para você se inscreve aqui no nosso canal já, manda esse vídeo aqui para quem é empreendedor e precisa ouvir sobre esse conteúdo, já se inscreve aqui no nosso canal, curte esse vídeo, já comenta aqui se você já pensou em fazer aí uma fusão, uma aquisição de alguma empresa ou vender a sua empresa. Mas, mais uma vez, sejam bem-vindos e eu quero que vocês se apresentem aí. Quem que é o Leonardo, quem que é o Érico e, mais uma vez, obrigado pela presença. Pô, obrigado eu, Ricardo. Prazer aqui nosso ter sido convidado pro podcast. Acho que a gente vai meio que se complementando aqui, como normalmente vem uma pessoa só e fala bastante. Eu sou o que mais fala normalmente, mas a gente vai falando junto. A gente pergunta um monte de coisa pro Érico. Exatamente, pergunta pra ele direcionado, senão eu vou cortando todo mundo aqui. Mas, enfim, muito prazer estar aqui. Obrigado mesmo pelo convite. A gente fica super feliz. Eu e o Érico, a gente se conheceu trabalhando em outro escritório, desde o começo da carreira aí, trabalhando com... Vou chamar de M&A aqui, mas depois a gente entrará a fundo para explicar o que é o M&A, o que é compra, venda de empresa, aporte, reestruturação societária, tem muito assunto aí pra gente conversar. Mas a gente trabalhou junto em times diferentes, então era o mesmo lugar, mas não trabalhando exatamente nos mesmos projetos, né? Mas sempre teve aquele... Enfim, o contexto do trabalho fazia a gente estar sempre próximo ali. Por diversos motivos, a gente optou por sair do escritório que a gente trabalhava, a gente viu uma oportunidade no mercado mais focado até em empresas de pequeno barra médio porte, então de 10 a 100 milhões de faturamento, que a gente fala dos bancos da Faria Lima que viam menos esse mercado, normalmente focam em transações um pouco maiores. E aí eu decidi sair da onde a gente trabalhava, conversei com o Érico depois, ele veio perguntar o que eu ia fazer, ele acabou falando, puta cara, quero ir com você também, vamos junto, a gente falou, vamos junto. E a gente fundou aí a campanha no começo de 2025. Basicamente, acho que assim, da nossa história aí enfim, acho que contando um pouquinho de como foi a nossa trajetória, né? E Érico, por favor, aí, complementa aí, né? Vamos nessa dinâmica aqui, acho que vai dar bom assim. Sim. Não, perfeito. Acho que o Léo resumiu bem a história. Acho que dentro do outro escritório a gente tinha já muita interação, como ele comentou, e uma admiração mútua.
foi inclusive o que partiu da gente decidir ir nessa trajetória nova juntos, né? De criar uma empresa, criar uma boutique. Acho que Legal. E é muito fácil, né, falar do empreendedor o que ele tem que fazer sem empreender, né? Sem saber o que é o risco aí do Verdade. dia a dia, de falar, putz, se eu ficar um mês fora de férias, mês que vem não tem receita. Então, é muito fácil você palpitar, falar, dar dica pro empreendedor sem estar empreendendo. Então, acho que esse foi a principal mudança de cabeça até do que a gente costuma falar para os nossos clientes, né? Então, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, a nossa conversa, o que é um processo de M&A? Certo. Acho que, até para contextualizar, acho que vale a pena comentar antes o que é o M&A que todo mundo fala, que ninguém às vezes nem sabe nem escrever como seria a terminologia, mas M&A nada mais é do que a terminologia em inglês para fusões e aquisições. Então, seria Mergers and Acquisitions, literalmente, na tradução literal, fusões e aquisições, e muita gente acaba ouvindo essa terminologia e fica confuso. O que é o M&A, né? O que são fusões e aquisições? Nada mais é do que uma mudança societária dentro de uma empresa. Seja ela para uma venda, seja ela total ou parcial. Então, vamos supor que você tenha, como a gente está falando aqui, um escritório de contabilidade, né? Então, se você quer vender esse escritório de forma total, então 100% das suas cotas e passar totalmente essa empresa para outra pessoa, para um grupo consolidador, por exemplo, isso é um M&A. Se você quer vender parte dessa empresa para você diluir um pouco o seu risco, você conseguir realizar um pouco do seu lucro, do que você cresceu da sua empresa até o momento, isso também é um M&A de uma venda parcial. O que a gente tem muito hoje no escritório também, uma empresa recém-fundada ou uma empresa que quer mais combustível para crescer. Então, é um aporte financeiro. Então, vamos supor que hoje eu tenho um capital social de 1 milhão e eu quero mais 10 milhões na minha conta. Vai ter um aporte de 10 milhões para dar gás, fornecer capital de giro, investimento em CAPEX, para sua empresa conseguir crescer, porém você vai ser diluído nas suas cotas e vai ter um aporte de capital com um novo sócio, isso também é um M&A. E por fim, acho que a parte de compra de uma empresa, se você assessora o comprador, quando o comprador vai lá e incorpora uma outra empresa, compra uma participação em outra empresa, também acaba sendo um M&A, né? Uma fusão, uma aquisição, depende da forma que você quer falar, mas de forma geral, tudo que envolve a troca societária, uma entrada de um sócio, uma saída de um sócio, acaba sendo, na nossa visão, um M&A também. Legal. E a nossa audiência aqui, a maior parte são pequenos empreendedores. São empresas pequenas. Faturam ali 1 milhão no ano, 2 milhões no ano, 5 milhões no ano, 500 mil reais no ano. E aí tem aquele sentimento assim, poxa, isso não é para mim, isso daqui não funciona para mim. Érico, você acha que um investidor, por exemplo, alguém que queira comprar uma empresa, por exemplo, ou fazer um processo de M&A, ele olha para esses pequenos empresários, eles olham para quem é pequeno, ou não? Ou de fato o cara precisa ser grande para fazer um processo desse? Acho que assim, antes de mais nada, existe um mercado também para pequenas empresas. O mercado é muito amplo. A gente vai ter consolidadores, e consolidadores a gente chama de investidores que justamente estão consolidando algum mercado, tem alguma tese de investimento. A gente vai ter alguns deles que são a maior parte, que investem em médias e grandes empresas. Mas existem também aqueles que consolidam pequenas empresas. A título de exemplo, o mercado de contabilidade, por exemplo. No passado já teve consolidações de mercado de advocacia. Então, assim, que eram transações menores. Então, existe mercado também para pequenas empresas dentro das fusões e aquisições. Eu diria que, geralmente, essas fusões e aquisições acontecem, até pelo mercado ser menor nesse quesito, ela acontece de forma mais amadora, muitas das vezes, em que não acaba envolvendo uma boutique, uma assessoria financeira, mas a gente enxerga, e acho que parte da nossa tese como empreendedores é de que nessas transações a gente tem muito a agregar também. E faz toda a diferença para quem está querendo vender sua empresa. Então, respondendo diretamente essa pergunta, sim, existe muito mercado, seja para pequena, para média ou para grande empresa. E aí eu acho que talvez o trabalho de vocês, de uma boutique de M&A assim, é fazer esse empreendedor fazer uma boa venda da empresa, né? Exato. Fazer um bom processo de M&A, né? Porque o Érico falou um negócio que é muito bacana. Acontece isso de forma muito amadora, às vezes. O cara olha assim pro meu negócio, cara, eu acho que vale tanto. Entendeu? Eu acho que esse processo aqui é mais ou menos isso daqui, eu aceito vender isso daqui. E de repente, se ele é bem assessorado, ele consegue fazer um negócio muito melhor
para ele mesmo, né? E ele não tem essa noção que ele tem esse tipo de acesso a essa informação. Tu tem essa leitura também, Leonardo? Sim, eu acho que até posso passar a bola pro Érico, que é uma coisa que ele fala muito para os nossos clientes, e de fato, o nosso trabalho, ele se paga justamente pela melhora da proposta, pela visão mais profissional que a gente dá na transação. Você quer falar? Claro. Acho que assim, algo que eu costumo dizer é que, por mais que a gente cobre, e depois a gente pode até falar um pouco mais do processo de M&A e como nós, como assessores, nos inserimos dentro disso, mas, via de regra, a gente tem uma taxa de remuneração de sucesso. E o que eu costumo falar é que a gente se paga nesse quesito. A nossa questão é não só melhorar o preço, que muitas vezes pode acontecer, mas eventualmente a condição, a forma de pagamento e assim por diante. Até para quem tá vendendo, não ficar com aquele sentimento, esse cara vai pegar um valor da minha empresa. E não é essa a leitura correta de se fazer, né? Exatamente. A porcentagem que a gente costuma melhorar, seja na proposta, seja na forma de parcelamento, caso haja parcelamento, seja num pagamento que a gente pode tentar depois, que é o earn-out, que é um pagamento que você recebe no futuro mediante performance que você exercer da sua empresa depois da venda dela. Quando a gente faz a somatória do quanto a gente costuma melhorar as propostas dos nossos clientes, paga muito mais do que a porcentagem que a gente recebe pela comissão. E acho que outra coisa muito engraçada de falar é assim, sendo bem sincero, acho que até pode ser um tiro no nosso pé, que somos assessores, mas quando a transação é para sair, ela sai. Pode falar o que for, pode ter assessor que vai chegar e falar, não sairia. Se o vendedor quer vender, o comprador quer comprar, a transação vai sair. Talvez não no valor certo, não no parcelamento correto, não com as condições, as melhores condições para ambas as partes, mas ela vai sair. O papel do assessor é trabalhar para chegar numa proposta que corrobore mais para a melhor valoração do seu cliente, seja o comprador, seja o vendedor, e principalmente quando um lado quer vender, mas o outro lado não necessariamente quer comprar, você apresentar os pontos positivos. Porque chegar a apresentar uma empresa, qualquer um pode apresentar, mas apresentar da forma correta, montar uma tese de investimento, essa é a parte difícil. Acho que o maior desafio dos assessores hoje, ainda mais no Brasil, que é um país tão incerto como a gente tá vendo, o episódio vai no ar daqui a um mês, né? Mas A hoje gente não tá sabe o que vai acontecer em um mês. não dá pra saber. Dá pra gente fazer aposta aqui, brincar, a gente não vai saber o que acontece daqui a um mês. Então, esse que é o ponto. Apresentar uma empresa, todo mundo apresenta, mas montar uma apresentação, montar um storytelling que convença o comprador a investir naquela empresa, esse é o desafio. E o principal desafio também é tentar alcançar essa tese antes do mercado enxergar. Então, por exemplo, a gente passou por várias consolidações. Se você parar para pensar, hoje, na parte de clínica de diagnóstico, o Fleury consolidou muito forte o mercado, além de outros compradores. Uhum. Mercado de escola, de faculdade, de corretoras. Todos esses mercados estão no momento de consolidação. O desafio... O mercado contábil também o tá no mercado momento. contábil, principalmente, está muito... E acho que é o mercado hoje que a gente vê que mais tem potencial de consolidação para pequenas e médias empresas. Quando a gente fala pequenas, assim, a partir de 1 milhão, a gente encontra compradores sérios que querem fazer uma transação séria no mercado de contabilidade. Corretoras pode ser a partir de 8, 9, 10 milhões, a gente sabe que existem compradores. Escolas normalmente tendem a ser compradores maiores também. Mas o ponto é, como que você se adianta ao mercado? Como que você começa a explorar empresas antes da consolidação começar a acontecer? E aí, o assessor pode fazer muita diferença para você ser um dos primeiros e aproveitar essa onda que o mercado está tendo antes das aquisições começarem a cair em questão de quantidade e você perder o timing de mercado que a gente fala, né? Legal. Eu ia te fazer essa pergunta relacionada ao time de mercado. Existe muito isso ou, por exemplo, eu falo assim, cara, eu não vou vender minha empresa, não vou vender daqui um tempo, por exemplo. Quero fazer um processo de M&A daqui um tempo. E aí, daqui a pouco, eu vou querer saber como funciona um processo de M&A, né? Sim. De ponta a ponta ali. Mas essa questão do timing, o comprador ou o vendedor, ele pode perder muito dinheiro nessa perda de timing? Mas muito. Não. Muito dinheiro. Eu acho que essa é a parte mais difícil, porque, como a gente falou, a gente está num país muito incerto. Então, a gente nunca sabe o que vai acontecer daqui a 15 dias, daqui a um mês, daqui a 3 meses, e quem dirá daqui a 1, 2, 3 anos. Esse é o desafio. E quando um consolidador, como o Érico explicou, né? Então, é aquele grupo estratégico que começa a consolidar o mercado. No começo da consolidação, ele tem muito mais dinheiro, normalmente, muito mais vontade de adquirir empresas, e ele mapeia as empresas exatamente da forma que ele quer.
ele tá predisposto normalmente a pagar um valor mais alto pelas empresas e conforme ele vai consolidando, ele vê menos valor agregado, ele vê menos sinergias sendo geradas. A primeira compra que ele faz, por exemplo, a tese da XP de mercado de oftalmologia, H-Olhos, eles viram uma baita sinergia naquele começo de tese. Hoje eles não pagam os mesmos múltiplos que pagavam anteriormente. Quando a gente fala de tese de escola, por exemplo, o Grupo Inspira, o Grupo Salta, anteriormente eles pagavam muito mais. E também depende da questão do Brasil. Quando a gente compara 2019 com uma taxa de juros a 2, 3%, hoje com o Brasil a 15% de taxa de juros, vale mais a pena o investidor investir ou às vezes deixar o dinheiro em caixa, ver o que vai acontecer, cenário global, cenário Brasil. A renda fixa tá. A renda fixa está pagando mais do que muita empresa. Sim. A gente brinca que para você empreender no Brasil, você tem que ter uns parafusos a menos, para ter a coragem. Concordo plenamente. Cara, não é fácil. No Brasil, o pessoal acha que, empreendedor, tem muita gente que fala mal de empreendedor. Cara, o cara tem que ter muita coragem hoje para empreender no Brasil. Tem que ter uns parafusos a menos, literalmente. Tem que ser. O cara tem que ser muito louco. Português, meu cara, o cara tem que ser muito louco para empreender no Brasil hoje. E tomar dívida no Brasil. E você receber a empregar a legislação. Pô, a gente vê hoje a reforma tributária como tá uma bagunça, a gente não sabe o que vai acontecer de fato. E pelo que a gente vê que vai acontecer, a gente fala que tem alguns setores que não param de pé. Sabe? O setor de varejo, por exemplo, de moda, se você vê empresas abertas em bolsa, se você coloca a alíquota que ela vai ter que pagar sem o benefício fiscal que ela tem hoje, ela tem prejuízo. Uma das coisas da reforma tributária é o fim de benefícios fiscais. Dos regimes especiais. Exato. Como é que faz? Exatamente. Aí a gente vai falar com a Via Contax aí pra tentar explicar pra gente, que aí você vai saber mais que a gente ainda. Mas eu acho que esse que é o ponto. O empreendedor tem que ser meio doido e é o caminho que as empresas normalmente tendem a seguir, né? Acho que só uma outra frase assim, toda empresa, ela tem 3 caminhos. Ou ela vai ter a sucessão, o pai passar para o filho, passar para outro familiar, etc. Ou ele vai fechar e quebrar, ou ele vai ser vendido. Não tem outro caminho. Eu falo bastante sobre isso também, eu gosto de falar muito sobre isso, que é exatamente isso. E você, como empreendedor, tem que se preparar para um desse caminho. Você não vai querer que a sua empresa vai falir, fechar as portas. Então, você tem 2 ali, caminhos positivos. Vai deixar pro teu filho? Será que teu filho vai querer seguir a mesma coisa que tu vai fazer? Como é que vai ser isso? Porque é um trabalho até cultural, assim, dessa passagem de bastão pro teu filho ali. E a venda de empresa acaba sendo um caminho natural ali das coisas, né? Até trazendo mais um outro ponto sobre timing, que a gente costuma falar também, acho que é algo muito difícil de você acertar. É uma outra questão, né? A gente sempre costuma enfatizar para os nossos clientes que, tudo bem, a gente pode estar no momento Brasil ruim, que a gente de fato está, mas se a gente não sabe como vai ser o dia seguinte, o mês seguinte, a hora seguinte. E, além disso, a gente não sabe como vão estar os consolidadores nesse momento. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um mercado consolidador e há já alguns anos de escolas no Brasil, como o Léo comentou. Só um parênteses rapidinho. Semana passada, retrasada, eu fui na reunião de pais da escola do meu filho. Meu filho tem 1 ano, né? O Matheus. Fui na reunião, eles convocaram lá para uma reunião de pais. Berçário. Tem 2 unidades lá em Taboão da Serra, onde eu moro. Chamaram lá, comunicaram. A escola foi vendida. Uhum. E aí vendeu a escola no bairro, tinha 2 unidades lá da escola e a escola do meu filho acabou de ser vendida para um outro grupo, que já tem algumas outras unidades lá também, e acabou de acontecer. Eu lembrei de vocês até quando falou. Eu falei, pô. Caramba! Sim. Então, é exatamente esse ponto. Pode ser que o momento de mercado do Brasil daqui 1 ano, 2 anos para M&A esteja ótimo, mas pode ser que o mercado de contabilidade, mercado de educação não esteja bom. Que os players que consolidam esse setor não estejam olhando novas aquisições. Então, assim, é algo a se pensar, o timing, com certeza, mas é algo muito difícil de se prever. Então, e ao mesmo tempo, né, eu e o Léo, a gente, por mais que não sejamos assessores financeiros do nosso cliente, é algo que a gente sempre traz à mesa. Pô, hoje em dia, se você, com a sua empresa, tira líquido menos do que 1%, por que você vai tomar todo o risco fiscal, trabalhista da operação para tirar menos do que o tesouro tá te pagando ali sem risco algum, entre aspas? E aí, quando a gente fala que o empreendedor tem uns parafusos a menos, porque se você faz essa conta,
grande parte dos negócios do Brasil não param de pé se você fazer essa conta. Se você pega a empresa, você vê, olha, você está rendendo de lucro aqui para você menos de 1% ao mês. Se você colocasse na taxa Selic, você renderia mais. Sem fazer nada. Sem fazer Sem fazer nada. nada. Assim, tudo bem, né? A gente fala... Entre o problema é que a sua empresa está inserida no Brasil, mas se a Selic está pagando 15%, algum risco nisso daí tem. Aí você fala risco-retorno. Mas é aquela coisa, Estamos né? no Brasil, Aí você né? põe na Selic, aí o governo vai ter mais dinheiro, aí com o governo tendo mais dinheiro, ele vai gastar mais, e aí gastando mais em inflação, que aí é aquele imposto invisível, né? Que A parte É. de parar de gastar não existe, mas a Não parte de existe. arrecadar mais, o governo... Então, e isso que é o grande problema, né? Porque, pô, o cara deixa na renda fixa, tu tá dando dinheiro pro governo, tá emprestando dinheiro pro governo. Pô, o governo gasta muito. Então, ele gastando muito, ele não vai ter uma política de retenção se ele tá recebendo muito dinheiro. Ele vai gastar mais, inflação, e aí entra nessa questão de risco Brasil também, das E dificuldades aí que a é o gente tem. risco fiscal brasileiro, o risco judiciário do Brasil. É instabilidade Assim, a total. questão, já ouvi de alguns amigos, alguns clientes, inclusive, que tinham muitas empresas de tecnologia que tinham planos de trazer a parte de data center, por exemplo, que já é um mercado em consolidação, mas trazer data centers de empresas grandes, gringas, no Brasil. Você fala, cara, com uma canetada de um cara que não era nem o presidente, mas aparentemente manda no Brasil, poderia acabar com tudo isso daí, sabe? Então, pô, é muito complicado. É um risco que tá inerente a todo empreendedor brasileiro. E na transação de M&A também, a gente fica com muito medo, sendo bem sincero. Uma transação que tá acontecendo hoje, que tá em diligência, em contrato final, se acontece alguma coisa no Brasil, e aí na semana da assinatura, olha, diante desse risco Brasil aqui, a gente vai estar cancelando a operação e guardar mais alguns meses para voltar a conversar. O trabalho foi em vão, óbvio, sai muito aprendizado, né? Mas o ponto final que a gente queria que seria a transação, que o nosso cliente queria que seria a transação, Não a gente não acontece. alcança. Como que funciona um processo de M&A? O que é... a gente já sabe aqui o que é um M&A, mas como que funciona? Quais são as etapas que ele tem? O que é importante saber durante esse processo aí? Queria que vocês trouxessem isso aí, o Érico, o Leonardo. Não, perfeito. Eu vou só Pode fazer começar. uma analogia de início, que eu gosto até de fazer também. Depois o Léo comenta mais sobre os aspectos em si. Mas o que eu costumo dizer é que, e isso pode ser um tiro no nosso pé também, mas eu sempre tento explicar de forma muito precisa para que não seja. O nosso trabalho, de certa forma, é semelhante ao de um corretor de imóveis. E por que eu faço essa comparação? Porque ao longo da vida você lida com centenas, dezenas de corretores de imóveis, mas com assessores financeiros para M&A, você lida com um, no máximo dois, três, enfim, em pouquíssimos casos. A grande diferença que eu enxergo entre sermos um corretor de empresa, entre aspas, e não um corretor de imóveis, é que, como um corretor da empresa, a gente precisa saber daquela casa, entre aspas, qual é o tipo do porcelanato, qual é o material que aquele porcelanato é, qual é a qualidade da tinta daquela casa, quais são as trincas que ela tem, por que tem aquelas trincas, quais foram os problemas na construção da casa desde o início dela, que ela começou a ser feita, quem que construiu aquela casa, qual a história de quem construiu. Então, assim, eu digo que é um trabalho de certa forma semelhante, mas por estarmos lidando com vários ativos intangíveis ou ativos que não sejam físicos necessariamente, E um organismo vivo, no em um final do dia. organismo vivo, exatamente, são muitos fatores que a gente tem que ter a resposta na ponta da língua. A gente tem que, de fato, mergulhar, estudar muito a empresa para conseguir montar a história dela e repassar isso ao investidor, dar segurança e ele ter conforto naquela tese de investimento. Acho que... Então, vender uma casa olhando lá por fora, olhando no Maps, sabendo a metragem é uma coisa. Você conseguir vender uma casa mostrando a qualidade da pintura, a qualidade dos móveis, se ela tá mobiliada, se ela não tá, que ela tem uma piscina. Você montar uma história para aquela casa. Igual, tem um colega meu que é corretor, ele fala, Léo, chega um cara com uma família, ele fala, olha, aqui seus filhos vão brincar nessa varanda, você vai fazer um churrasco com seu sogro. Às vezes ele não coloca o sogro também, porque o sogro pode... Vou fazer churrasco com o sogro, cara? Que Não. negócio cancelado. Mas eu vou fazer seus filhos vão brincar, vão descer no prédio, vão se divertir. Ele fala, esse é meu speech para esse tipo de cliente. Agora chega o outro solteiro, acabou de mudar, tá morando sozinho.
Aqui você vai fazer festa, vai trazer um monte de amigo, vai trazer a mulherada, vai brincar aqui, se aproveitar inteira no apartamento. Então, tem cada forma de vender para a pessoa certa. No final, o M&A é a mesma coisa. Você tem que saber como vender para cada tipo de investidor. O que ele está em busca naquela empresa, né? Mas acho que para explicar, uma coisa que a gente sempre comenta para os clientes também. Cara, se você está com dúvida sobre seu assessor, faz uma baita diferença. E o questione. Faça perguntas sobre o processo de M&A, faça perguntas sobre o mercado, faça perguntas sobre como ele lidaria sobre aquele aspecto da sua empresa, porque um bom assessor ele sabe exatamente o processo de M&A, como que ele é feito, quais são as nuances, quais são as dificuldades, quais são as facilidades. E de forma geral, como que tudo começa? Ou a gente abordando o cliente, ou o cliente vindo atrás da gente falando, olha, por exemplo, no caso de uma empresa que não tem sucessão, eu tenho minha empresa, ela tem 30 anos já que está no mercado, eu não tenho sucessão, eu não quero fechar as portas, eu queria vender minha empresa. Ótimo. A gente começa nos primeiros poucos meses a fazer uma preparação dessa empresa. Muitas vezes ou a gente faz o próprio valuation para saber quanto que aquela empresa vale, ou realmente só prepara lá para venda para abordar o mercado. Nessa preparação para venda, a gente tem, vamos contar que a gente faz o valuation, então o modelo financeiro, e esse valuation muitas pessoas ouvem no mercado, minha empresa vale tantas vezes o lucro, ou tantas vezes o EBITDA, que é uma métrica muito utilizada no mercado, né? Ou minha empresa vale tantas vezes a receita. Isso é uma conta, um atalho que os assessores usam, que o mercado usa, que os empreendedores usam para saber a média da empresa deles. Mas tem muitas nuances que a gente só captura fazendo o modelo financeiro, a gente faz uma projeção de 5 anos do fluxo de caixa e traz esse fluxo de caixa a um valor presente para saber o quanto sua empresa vale hoje. Se ela tem um baita crescimento dentro de 5 anos, vai ter um valuation muito mais esticado, um múltiplo muito mais alto, que muitas vezes vai ser numa proposta com o earn-out que a gente falou, que seria um pagamento mediante performance futura. Se você entregar o que você está falando, eu te pago. Se você não entregar, eu não vou te pagar, eu vou te pagar quanto sua empresa gera de caixa hoje. Então, fazendo valuation, a gente faz todo esse estudo de mercado, estudo sobre a empresa, vê todo o histórico dela, o que ela tem de nuances, a gente conversa muito abertamente com o nosso cliente. Você precisa me contar, como se fosse um advogado, tudo que tem de ruim na sua empresa e tudo que tem de qualidade que você não explorou ainda para a gente passar isso aí para o investidor. Com isso, a gente monta uma apresentação que vai ter toda a explicação da tese de investimento sobre aquela empresa, vai ter uma explicação sobre como a empresa funciona, quais são as alavancas de valor que a gente tem que podem ser destravadas com uma transação, por exemplo, as potenciais sinergias que gere com o comprador, seja ele estratégico, seja ele financeiro, como fundo de investimento. E tendo essa preparação toda pronta, a gente conversa com o nosso cliente e fala, olha, a gente separou aqui uma lista, por exemplo, de 10, 15, 20, 30, 50, 100 empresas para abordar. Acho que teve projeto que eu toquei já que eu abordei mais de 80 investidores. Graças a Deus, um deles topou, fez uma proposta e seguiu com o processo, né? Mas, basicamente, a gente separa uma lista de investidores e valida com o cliente para saber se é o que ele espera, se são investidores que ele se sentiria confortável de abordar. A gente aborda sempre o que é muito importante, a gente sempre aborda esses investidores de forma anônima. 100% sem abrir o nome do nosso cliente. Porque senão fica aquela impressão, a empresa está à venda e tem funcionário que fica desconfiado, acaba saindo, começa a criar burburinhos. Muitas empresas do interior, cidades pequenas, acaba tendo o burburinho da cidade. Então a gente tem toda a cautela do mundo para abordar os investidores de forma anônima. Com essa abordagem, a gente apresenta uma breve descrição sobre a empresa, quanto ela fatura, a praça que ela se encontra, o setor que ela atua também. Com o interesse demonstrado em seguir com o processo, a gente submete uma assinatura de um acordo de confidencialidade, é assinado, e aí que a gente compartilha essa apresentação que a gente preparou no início, que a gente chama de Information Memorandum. Basicamente, memorando de informações confidenciais, na mão do investidor ele analisa e coloca uma proposta na empresa, tá? Nessa proposta, se eu estiver falando muito, pode ir Não, cortando, tá viu? Pode ir ótimo, vamos perguntando, lá. fica à vontade, que aqui, para explicar o processo, acho que vale a pena explicar com detalhes para Sim, todo mundo sim. que tem interesse saber como funciona e não achar que é um processo que às vezes é muito rápido ou mais demorado que o necessário. Todo esse processo aqui de preparação e de abordagem depende muito do setor. Tem setores que, assim, a gente sabe quem é o comprador, sabe quem coloca a proposta, já sabe o que mandar para ele. Pode ser que dure 2, 3 meses, todo esse processo até chegar a uma proposta, como pode ser que demore 7 meses, 6 meses. Com essa proposta em mão, a proposta que a gente chama de proposta não vinculante, porque ele colocou uma proposta em cima do que eu enviei. Eu e o Érico aqui, preparar da Via Contax em uma semana, separar algumas informações fictícias e mandar para o investidor.
ele não vai saber o que é verdade e o que não é. Então, por isso que a proposta é não vinculante mediante a realização de uma due diligence. Então, seria basicamente uma auditoria na empresa para saber se tudo que a gente enviou realmente é verdade. E essa auditoria normalmente tende a ser completa com itens fiscais, trabalhistas, contábeis, jurídicos, financeiros, toda a questão de RH, toda a questão de balancetes da empresa, SPED, ECF, ECD, certidões. Tudo que você pode imaginar, eles analisam para ver se aquela empresa realmente tem algum risco, alguma potencial contingência que ele tenha que se resguardar na hora da aquisição. Feita a diligência, ele valida a proposta ou faz um ajuste de preço caso necessário e a gente parte para a parte, né, do contrato final, que a gente chama de SPA. Então, contrato de compra e vendas, basicamente. Nesse momento, a gente sempre opta por chamar um advogado junto, a gente não se desembesta aqui a fazer o que a gente não estudou para isso, né? Tanto eu quanto o Érico, a gente não fez curso de direito, não exerce profissão jurídica, então a gente chama o advogado para nos respaldar na parte do contrato, e com isso tem a transação realizada ali entre o comprador e o vendedor. De forma geral, é isso. Acho que tem um grande ponto aí em todo esse processo aí, até para dar start em um processo desse. Acho que o empreendedor ele sempre vai ter essa dúvida na cabeça. Será que é o momento certo de eu fazer? E aí a gente vai entrar naquele ponto que a gente falou lá do time, né? Será que eu tô no tempo certo de vender a minha empresa? Ou um pouquinho mais a fundo, quando é a hora certa de eu dar start a um processo desse? Porque pode acontecer de você, poxa, eu tô com uma empresa quebrada, não tenho mais, tô desesperado aqui, não tenho mais caminho, já tentei de tudo, e vou vender. E tem um outro caminho que é, poxa, minha empresa tá bem pra caramba, me preparei para um M&A e vou fazer uma boa venda. Tem esses dois cenários mesmo de fato, ou indifere, o investidor olha para outros aspectos ou não se a empresa está bem ou mal? Acho que tem mais de um fator, na verdade. Acho que as duas coisas que você falou são verdade. Tem investidores que olham para empresas que estão bem ou mal, a depender do aspecto estratégico, do mercado que ela está inserida, da carteira de clientes. Algum ativo, entre aspas, ele está enxergando naquela empresa. Pode não ser um lucro, a empresa pode dar prejuízo, mas que ela tenha um ativo com clientes, que ela tenha uma solução inovadora, que ela tenha algum tipo de tecnologia. Um sócio estratégico ali. Sócio estratégico. Então, assim, o grande ponto da venda é justamente você vender um ativo estratégico que pode trazer retorno e via de regra, se traz, acaba sendo melhor precificado para alguém, para um consolidador. Acho que sobre sua pergunta, né? Como saber se é a hora? Acho que isso é um aspecto muito particular. A gente já viu aqui, por exemplo, principalmente em captações, quem está pensando, não, se eu tiver metade da torta, 2/3 do bolo, como a gente diz, de um bolo muito maior, de um bolo de casamento de 3 andares, é melhor do que eu tiver um pedaço de um bolo de aniversário ali de infantil. Então tem esse aspecto. Como a gente também já viu aspectos, não, eu quero vender, eu quero me mudar, quero sair do Brasil, quero viajar. Então, assim, acho que acaba sendo, no fim das contas, um aspecto muito particular. Não sei se o que a gente concorda. O que a gente tenta fazer, de fato, é passar a visão do mercado. Uhum. Acho que a gente tenta complementar a visão do nosso cliente com o que ele não tem de visão de consolidadores, de potenciais compradores e mostrar, olha, o risco de você não fazer a transação agora é você perder o timing de mercado, de fato, e sua empresa que hoje é avaliada em 10, será avaliada em 5, daqui a 2, 3 anos. Você faturando mais e maior. Faturando mais, exato. Tanto que teve cliente já nosso, até um caso recente, a gente conversou com a nossa cliente e falou, olha, sua empresa, na verdade, ela vale tanto. A proposta que vai vir, do que o investidor indicou, realmente faz sentido. E ela falou, Léo, se eu for vender essa empresa, a minha empresa, da minha família, por esse preço, não será uma venda honrosa. Não seria uma venda que eu me orgulharia de ter feito, eu prefiro não vender. E quando bate nesse ponto psicológico, assim, não é que não tem o que a gente possa fazer, mas a gente tem que respeitar a opinião do nosso cliente. Por mais irracional que seja, eu falei para nosso cliente, olha, é uma opinião que, assim, de forma muito sincera, é um pouco irracional. Porque esse valor na sua conta, a conta que a gente faz ali, 1% ao mês, você estava ganhando muito mais com a venda da empresa. Mas é uma questão psicológica?
beleza, a gente vai conversar, a gente vai te mostrar os pontos, a gente vai te passar a visão racional, e se você quiser ter um papo irracional de psicólogo, a gente acaba sendo muitas vezes o psicólogo do cliente também. A gente conversa, a gente marca reunião, a gente pode passar aqui a tarde inteira conversando sobre as nuances da operação, as nuances do futuro da empresa, do seu futuro, do nosso futuro, a gente pode conversar o que você quiser. Mas esse é o ponto que às vezes esbarra no irracional, no psicológico. A gente fala, eu acho que eu já vi muitas transações caírem por falta de tato do assessor com o cliente. Então você tem que estar todo momento perto, você tem que estar todo momento mandando mensagem, entendendo a cabeça dele, e não é para manipulá-lo, é para entender e para você explicar o passo a passo. É um processo que acaba muitas vezes sendo estressante. Tem processo de venda que dura mais de 1, 2, 3 anos. Sabe, que você aborda o mercado, vai para frente e aí volta. Aí tenta com outro investidor, aí você muda de mesa e faz 1, 2, 3 diligências. Tem muitos casos como esse. E acaba estressando. E a chance do empreendedor... Pensa, você hoje, quem tá olhando a gente aqui como empreendedor, tem que tocar a operação, tem que entender do financeiro, tem que falar com o funcionário, tem que negociar com o fornecedor e coloca no meio disso tudo, mandar informação para o assessor fazer seu valuation, mandar informação para diligência, pensar em proposta, falar, nossa, eu tenho uma família em casa, será que eu vendo essa empresa, tento partir para outra coisa, fico como diretor, mas sem a participação societária. É uma coisa que na cabeça do empreendedor, que já é uma cabeça, como a gente falou, de louco, cara, com mais uma informação é muito complicado. Então, o assessor também tem sim a obrigação de ser o psicólogo, de estar do lado, de conversar, de explicar, de ter paciência. Seja uma pessoa nova que quer pegar 30 milhões para crescer a empresa, seja um idoso que não tem sucessão, você tem que ter a paciência de conversar, explicar novamente. Teve qual que a gente fez já para explicar o processo de M&A que demorou mais de 1 hora, só para explicar o processo, para a pessoa estar segura. Porque se você não tá seguro, é igual relacionamento. Se você não tá seguro no seu relacionamento, vai dar briga, vai dar discussão, vai dar problema, não vai ser legal. A grande sacada aqui, a gente tava falando aqui agora há pouco, né? Tua empresa tem 3 caminhos. Ou tu vai deixar ela pros seus filhos, sucessão, ou ela vai falir, ou tu vai vender para ela. Independente do time, se você vai fazer isso hoje, se você vai fazer isso o ano que vem, ou daqui quanto tempo, acho que é importante preparar ela para isso. Se for hoje, se for amanhã, para quando é que seja. E entender que isso é uma possibilidade viável. Porque se tu prepara, e aí quando chega uma oportunidade boa, e já tá tudo muito mais preparadinho ali, a tendência de sair de um bom negócio ali é Exato. bem melhor. Né? Pensa que você é igual, vamos voltar pro exemplo da casa que tangibiliza para muita gente que assiste a gente, né? Se você tem uma casa numa localização boa, perto do metrô, se você tem uma casa reformada, com pintura nova, ela vai ser mais atrativa. A mesma metragem quadrada. É a mesma coisa uma empresa que é rentável que não é rentável. Na visão do investidor, hoje no Brasil, infelizmente, tem muitos casos de, por exemplo, empresas que não emitem todas as notas fiscais, que compram coisa por fora, como a gente chama no português bom e claro. Tem empresas que, pela questão trabalhista, contratam PJ em vez de contratar CLT. Tem alguns ajustes, tem algumas coisas na empresa, no histórico dela, por mais que ele, de hoje para amanhã, fale, não vou mais fazer isso. No passado ele fez e isso vira uma contingência e quebra um pouco da atratividade daquela empresa. Então, tem como eu preparar a minha empresa para venda? Sim. É necessário ter isso necessariamente para vender minha empresa? Não. O que a gente faz? A gente pega o histórico daquela empresa e faz um ajuste que a gente chama de ajuste gerencial, para mostrar para o investidor como seria essa empresa. Por exemplo, se é uma empresa que fatura seus 4,5 milhões, mas o comprador ele está no lucro presumido. Se tiver uma coisa muito técnica aqui de contabilidade, a gente pode até explicar de outra forma, tá? Mas ela vai mudar o seu regime tributário. Ela não necessariamente tem que mudar o regime tributário para ser vendida. A gente vai pegar essa análise histórica dela, quais foram as alíquotas pagas e ajustar gerencialmente para mostrar uma simulação de como seria essa empresa no lucro presumido, no lucro real, para o investidor, quando ele pegar os números, ele já entender. E isso, por si só, já poupa meses de trabalho, semanas de trabalho do investidor que vai ter que analisar aquela empresa, entendeu? Então, por exemplo, a parte também de CLT. Se ele tem um monte de PJ ou funcionários não registrados, a gente vai fazer uma análise prévia e simular como seriam todos os impostos, INSS, FGTS, SAT, RAT, todos esses ajustes necessários no modelo financeiro para ele cuspir o que a gente vê de que seria uma rentabilidade real daquela empresa na visão de investidor. Acho que complementando um outro ponto aqui, acho que muitos desses ajustes que a gente chama, se a empresa for implementar
antes de ser vendida, ela vai tomar prejuízo. Então, sejam eles quais forem, o que o Léo comentou aqui. Então, muitas vezes não vale a pena você aplicar tudo isso sem mesmo iniciar uma conversa, sem ter um direcionamento com relação a M&A. Só que, assim, acima de tudo, e isso incluindo M&A ou não, é primordial que tenha organização. Então, eu tenho aqui na minha empresa receita por fora. Tenha pelo menos todo o controle da receita disso. por fora. Exatamente. Por mais Tenha os errado que controles. seja. Porque isso passa ao investidor uma segurança diferente do que você falar, não, eu não tenho controle aqui, é mais ou menos isso. Assim, ele não vai ter essa confiança. Então, independente de qualquer que seja o fator a ser arrumado, digamos, para uma transação, é necessário que tenha esse controle, que tenha essa organização, para que a gente até consiga explicar de maneira mais clara e mais fidedigna para o investidor aquilo que está acontecendo, aquilo que é a realidade da empresa. Legal. Léo, Érico, a gente tá encaminhando aqui pro final do nosso episódio aqui. Bom demais. Cara, isso aqui é aquele episódio pra gente assistir umas 3 vezes, voltar lá o videozinho lá, assistir de novo lá, porque é conteúdo riquíssimo. Queria agradecer tua presença, Léo, Érico, o tempo de vocês, a disponibilidade. Tenho certeza que muita gente aqui vai começar a pensar a empresa de uma maneira diferente depois desse episódio. E eu queria pedir para vocês deixarem uma consideração final aí, um recado final aí para quem nos acompanha. E, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença de vocês. Cara, muito obrigado. Acho que a gente tem que só agradecer aqui. Espero que tenha ficado um episódio legal pro pessoal. Primeira vez que a gente vai no podcast, a gente tá acostumado a falar com o cliente, né? A comentar sobre o assunto. Enfim, eu namoro, o Érico é casado e a gente sempre fala com nossas namoradas, esposas. Então, a gente gosta muito de falar sobre o assunto. Até a gente tava com medo aí no horário agora. A gente tava com medo que fosse que fosse muito tempo, 40 minutos, 1 hora, mas não, dava pra falar por mais 1 hora. Dava. Aqui. E eu sempre falo uma coisa muito legal aqui, que toda vez que eu gravo um episódio aqui de podcast, eu tenho uma vantagem muito grande, porque, cara, é uma mentoria que eu recebo, que é uma consultoria que eu acabo recebendo aqui também. Então é muito bom mesmo. E, como você falou, cara, a gente ficaria aqui, sei lá quantas horas aqui falando e aprofundando cada vez mais. Mas, cara, brigadaço mesmo aí pelo tempo de vocês. Eu que agradeço. Acho que de consideração que dá pra falar é um momento difícil do Brasil. A gente tá num momento muito complicado. A gente conversa com muitos clientes, conversa com muitos amigos que trabalham na área também. Acho que você também, como contador de forma geral, vê com muitos clientes e vê a situação financeira das empresas. Mas dê valor ao seu trabalho, porque, cara, não é fácil empreender no Brasil e essas pessoas merecem muita admiração. Eu acho que eu comecei a ter muito mais admiração pelos nossos clientes no momento que eu e o Érico, a gente abriu a campanha e viu como que é difícil empreender, como é difícil você estar num mês que você tem receita pra caramba e no outro mês você não sabe se vai ter receita da mesma forma. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, é uma coisa que merece muita admiração dos outros. E se em algum momento você pensa em vender sua empresa, não necessariamente tenha que falar conosco, mas procura um assessor, procura alguém que realmente vai te dar valor, que tenha empatia. Eu acho que é um mercado que, infelizmente, falta muita empatia, falta muito carinho, falta muito tato humano. Meu pai é empreendedor, meu avô é empreendedor, o pai do Érico também. Então a gente vê como que é um empreendedor dentro de casa, como que ele sofre muitas vezes e ele tem que ter o seu valor devido, né? Então procura um assessor que te dê empatia, que te dê, explique com calma, que não queira trocar os pés pelas mãos para conseguir te assessorar da forma mais completa possível. Pergunte, tenha dúvida, porque é uma coisa que tem que ser feita com muita calma, com muita confiança, com muito conforto. Porque se for para ser feito de uma forma que não seja com conforto, não vai valer a pena. Vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais estressante e a chance de dar certo é muito menor. Sim. E acima de tudo, que valorize a história que foi construída até ali. Porque a gente vê muitos assessores que simplesmente fazem um relatório. Você vê e você fala, eu tô lendo um relatório universitário ou eu tô vendo a história de uma empresa aqui de 30 anos? Então, acima de tudo, eu acho que também priorizar aqueles que entendem a história, que sabem tudo que você passou, que valorizem tudo isso, é essencial, porque só assim que ele vai conseguir repassar para o investidor também toda essa história e todo esse valor. Legal, muito bom mesmo. E para você que nos acompanhou até aqui, que nos acompanha ainda até aqui, meu muito obrigado.
Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, curte esse vídeo, manda lá naquele teu grupo de empreendedor que eu sei que você tem, porque eu participo de alguns. Então, manda para quem você acha que é relevante, que precisa ouvir esse conteúdo aqui, que precisa conhecer um pouco mais sobre fusão e aquisições de empresas, sobre o processo de M&A. Tenho certeza que vai ser muito rico, como foi todo esse episódio aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.